Estamos começando mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG. A FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, completa em 2023 60 anos de história. Uma história permeada por lutas e conquistas. E para comemorar, Eduardo, esses 60 anos da FETAG, o Departamento de Comunicação lançou o projeto do RaízCast, o primeiro podcast que fala sobre agricultura familiar no Brasil. Divido o RaízCast com meu colega Eduardo, jornalista. Seja muito bem-vindo, Edu. Muito obrigado, Thalita. E nós estamos chegando no 12º episódio do RaízCast. Já temos mais uma história para contar? Mais uma história para contar dentro dos 60 anos de tantas histórias que a FETAG tem. História de lutas, conquistas, tanta coisa interessante. E principalmente a defesa do agricultor, da agricultora familiar, que é a razão de ser da FETAG e por quem nós trabalhamos todos os dias para que possam ter qualidade de vida no meio rural, para que possam gostar do espaço onde estão, produzir e ter geração de renda também. Com certeza. E agora, ao longo desse ano, a gente tem feito, não é, Thalita, os 60 fatos da FETAG, Exato, que nós divulgamos toda semana. E o que a gente tem visto de história, de coisas bacanas que a FETAG e o movimento sindical construíram em prol do agricultor familiar. E se a FETAG existe há 60 anos é porque os agricultores acreditaram na federação, os nossos sindicatos acreditaram na federação e principalmente porque nós somos a ferramenta de luta do agricultor. Com certeza. O agricultor se sente representado quando ele é associado espontâneo dos nossos sindicatos e hoje a FETAG tem um quadro de associados que chega a 200 mil agricultores associados em todo o Rio Grande do Sul. E essa história também é construída, Thalita, porque nós temos grandes parceiros. Conta para mim aí qual que é o grande parceiro do RaízCast. Thalita, tu sabia que o Broto, que é a plataforma de agro do Banco do Brasil e da Brasilseg, oferece dezenas de cursos para você totalmente gratuitos? Sabia disso? Edu, vou confessar que eu sabia, né? Então, eles são produzidos em parceria com especialistas, como professores da Unesp de Botucatu. Tem cursos com orientações para o cultivo de mais de 15 culturas, sobre agricultura e pecuária 4.0, sustentabilidade e até sobre o funcionamento e manutenção de máquinas e estruturas agrícolas. E olha só que legal, todos os treinamentos disponíveis no Broto podem ser feitos quando e onde você quiser, já que seguem o modelo de ensino à distância. Para ter acesso ao Broto Cursos, você só precisa completar seu cadastro gratuito na plataforma. Vamos combinar, né, Thalita? Conhecimento é insumo básico para um empreendimento rural de sucesso. Acesse broto.com.br e comece a aproveitar hoje mesmo. Broto é também o seu jeito digital de se especializar no agro. Edu, que plataforma, hein? Muito bom, né? Broto surpreendendo a cada dia o agricultor familiar. Uma Até plataforma muito completa. Exatamente. Curso, É verdade. tem sistemas para você consultar crédito, você pode contratar crédito direto na plataforma do Broto e ainda assim, que a gente gosta, né? De uma maneira totalmente gratuita. Com certeza. Digital, Então, pode fazer de casa mesmo. Até quero aproveitar, Thalita, e deixar um abraço para o Chicão, que é o diretor executivo do Broto, que esteve aqui no último episódio. Vamos deixar o cardzinho aqui em cima para você assistir o episódio 11 do RaízCast. Importante, né? Onde o Chicão traz todas as informações sobre como a plataforma do Broto funciona e como você pode ter acesso a ela. Isso aí. Mas falando no assunto de hoje, um assunto que está permeando as discussões do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, Eduardo? É verdade. Quando nós falamos na cadeia produtiva do leite, nós sentimos uma felicidade em olhar que o agricultor familiar ele tem se especializado, mas também olhamos o outro lado, que o agricultor familiar ainda precisa ser visto de uma outra maneira em função de ser um produtor de leite e todo o cenário que permeia isso. Só que aí também tem um contraponto, né, do que nós precisamos olhar do valor nutricional do leite. Quando nós, humanos, consumimos esse produto que é de tamanha potência para a nossa sobrevivência. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, onde nós recebemos um produtor de leite que vem lá do município de Brochir,
Lucas Isso mesmo. Varisch. Isso? Varisch. Varisch. Eu Quase deixei o acertei. sobrenome contigo, Thalita, porque o alemão não é comigo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. E também recebemos o cargo dela é comprido aqui, tá? Eu vou ler, ó. Tá bom. Nutricionista e extensionista rural da área social da Emater Ascar, instrutora do curso de laticínio artesanal no Centro de Treinamento da Emater em Montenegro e ainda essa guria é mestranda em alimentos de origem animal na URGS. Seja muito bem-vinda, Luana Machado. Olá, muito obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Que legal poder receber vocês dois e ter, não digo contraponto, né, Edu, mas os cenários que se completam. O produtor que produz o leite, né, que organiza a sua propriedade para fazer a manutenção dessa cadeia produtiva e uma nutricionista que vai nos explicar um pouquinho da importância desse produto na nossa vida. Essa união entre os dois temas, porque nós sabemos que a produção de leite é fundamental aqui do nosso estado, que é um dos maiores produtores do país. A agricultura familiar, eu acredito que seja 90% da... Dados da FETAG indicam que 95% dos agricultores, produtores de leite, são agricultores familiares. Então, é uma cadeia produtiva que, de certa forma, ela sustenta a agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Então, tem essa importância para a agricultura familiar e por isso nós trouxemos um produtor aqui hoje. E o leite talvez seja um dos alimentos mais completos que nós temos e depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, por isso, casar tanto o produtor, né, quanto a Luana, que é especialista no assunto, para falar um pouquinho sobre a importância de ter esse alimento na nossa mesa. Né? Exatamente. E nós queremos começar, como de costume, perguntando para vocês, mas primeiro para o Lucas. Quem que é o Lucas? Um agricultor familiar de 27 anos do município de Brochir, que é a região do Vale do Caí. Quem é esse menino? Esse jovem, né? Não vou chamar de menino, mas esse jovem... menino não, né? Esse jovem agricultor familiar, produtor de leite, que vive com a sua família. Quem é o Lucas? Bom, acredito que seja alguém dedicado, porque últimos anos aí eu fui buscar conhecimento, então, para tentar viabilizar, então, a produção leiteira, né? Hoje, há poucos dias, na verdade, me formei técnico em agropecuária e, graças a Deus, a gente está conseguindo aplicar as técnicas e conhecimentos que eu adquiri na propriedade, que está sendo um completo divisor de águas para a produção, né? E é isso aí. E, Lucas, tu divide a propriedade com os teus pais? Como é que é? Quem que mora com vocês lá? Quem mora na propriedade ali é eu, o pai, a mãe e o vô, né? Mas quem geralmente trabalha no dia a dia somos nós três. Então, eu, o pai Ricardo e a mãe Eliette, né? Que toca, então, a propriedade ali. E quando tu fala dia a dia, é dia a dia mesmo, né? Todo dia, né? É todo dia. De segunda a segunda, não interessa se chove. A vaca não sabe que sábado, domingo, feriado, não. Isso. A vaca não tem esses feriados. Não tira nem férias, né? Pois é. E o pai Ricardo, como é que é o nome da sua mãe? Eliette. O Ricardo e a Eliette devem ter muito orgulho do filho que eles têm. Espero que sim, né? Por permanecer na propriedade, por buscar conhecimento e agregar a atividade que eles já desempenhavam, né? Quantos anos que vocês têm essa propriedade? Bom, essa propriedade, ela começou do nada, né? O pai e a mãe começaram essa propriedade aproximadamente 29, 30 anos atrás. E então, desde agora, mais recentemente, que a propriedade, então, deu um passo maior, né? Ao sentido de tentar inovar na questão de conseguir fazer mais trabalhando menos, teoricamente, menos serviço braçal, né? Tentando mecanizar uma boa parte aí, para nos auxiliar no dia a dia. Que bacana. E a Luana? A Luana Machado, vem da onde essa guria? Então, a Luana Machado é natural de Gramado dos Loureiros, mas já vive em Porto Alegre há um bom tempo, né? A minha família também é de agricultores
E fui criada bem no interior, mas vim para Porto Alegre para fazer faculdade. E aí as coisas foram acontecendo por aqui e a gente vai ficando, né? Já fazem mais de 15 anos que eu estou por aqui. Me formei e sigo aí. Entrei na Emater, sempre trabalhei aqui na região de Porto Alegre. Passei por alguns municipais, né? Escritórios municipais. E aí agora, mais recentemente, trabalhando aqui no escritório central em Porto Alegre mesmo. E como que tu se descobriu nutricionista? Então, na verdade, eu sempre fui a louca da cozinha, né? Desde adolescente, nunca tive preguiça, sempre tive curiosidade. E aí, meio que, quando chegou na época de escolher, vou fazer faculdade, eu achei que podia ser a nutrição. E efetivamente foi, né? Mas não aquela nutrição convencional ou tradicional que a gente imagina uma nutricionista sentada num consultório atendendo paciente. Não era isso que eu queria, não, né? E aí foi um pouco do que me levou para a extensão rural e para estar trabalhando com a agricultura familiar, né? Era poder estar contribuindo muito mais na questão da produção de alimentos mesmo, né? Então, entrei na Emater já faz mais de 10 anos e fui ficando trabalhando com isso, nutricionista da extensão rural. E como é que é o teu dia a dia, assim, Luana? Hoje é um dia a dia um pouco mais administrativo, né? A gente tem mais a demanda de organização do trabalho, estendendo isso para os escritórios municipais. Mas, como tu pode ver, eu não me desliguei totalmente do campo, porque nesse meio tempo surgiu o leite e a minha paixão por queijo e por iogurte, e por doce de leite. E aí eu fui me especializando e fui permanecendo, né? Então, o meu dia a dia ele é um pouco burocrático, mas eu ainda continuo dividindo o tempo com essas questões relacionadas à atividade do leite, produtos, cursos, mais nessa questão de instrução mesmo de colegas e de agricultores. Agora tu tocou no meu ponto fraco. Eu ia dizer, ela falou de umas coisas que eu não gostei. Doce de leite, assim, pra mim... Doce de leite não faz o meu perfil. não, capaz. Mas eu acho que essa pergunta que tu fez, de como ela se descobriu nutricionista, eu queria estender para ti, Lucas. Como que tu se descobriu agricultor, assim, que chegou um momento, tu cresceu no meio rural. Sim. Né? Mas nem todos os jovens que crescem no meio rural desejam permanecer. Quando que foi o estalo, assim, que tu disse, eu quero ficar no meio rural e eu quero continuar a história dos meus pais? Bom, como tu falou, eu cresci no meio rural e sempre no meio dos animais, né? E sempre gostei muito de fazer isso. Mas chegou uma hora, mas será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu fui trabalhar fora, né? Você veio trabalhar para a cidade? Na cidade, não. Na verdade, nossa cidade é mais retirada, é mais interior lá, né? Mas aí eu fui trabalhar numa empresa, numa empresa que embala carvão, né? E aí lá eu comecei como ajudante motorista e depois eu era motorista. Até fazia umas entregas aqui no caso, para Porto Alegre e também levava bastante pro litoral, né? E chegou uma hora que, e aí, tá a propriedade lá, vamos dar seguimento ou não? Realmente eu quero trabalhar com gado, né? E, na verdade, desde sempre, o início da propriedade foi com gado leiteiro, né? Aí, então, quando eu fui trabalhar fora, o pai e a mãe, vamos trabalhar com gado de corte e tal, né? Mas já estava tudo bem encaminhado quando eu saí de casa para tocar, então, a propriedade no ramo do leite. E aí, depois de 1 ano e meio, eu resolvi voltar para casa de novo, né? E aí foi quando eu tomei a iniciativa, então, de iniciar cursos, né? Questão de inseminação artificial, que isso aí facilita bastante até para nós ter uma evolução genética mais rápida na propriedade, né? E daí, depois disso, também fiz cursos de nutrição para questão de estabilizar a dieta para os animais. E agora, recentemente, então, foi concluído o técnico em agropecuária no Colégio Teutônio, que, graças a Deus, foi um completo divisor de águas para a propriedade. E hoje tu consegue, assim, aplicar tudo que tu aprendeu nos teus cursos, tu aplica na propriedade e já está percebendo um resultado disso? Na verdade, a gente, no curso, a gente aprende o lado teórico, mas como produtor e também técnico, é preciso adaptar aqueles conhecimentos até o dia a dia. E sim, dá muito resultado a gente conseguir aplicar os conhecimentos já adaptados, né, no dia a dia. E como é que foi, Lucas? Tu decidir voltar para casa,
Como é que foi esse processo de adaptação assim com a tua família, de vocês dividirem tarefas, de vocês dividirem decisões estratégicas para potencializar a propriedade? No início foi meio complicado, né? Mas acho que quando tu chega num momento que tu precisa mudar, é sempre complicado, porque quando tu tá acostumado em fazer uma atividade, uma tarefa daquela maneira, é difícil tu mudar, né? Mas, graças a Deus, a gente vai começando com testes pequenos, né? Caso dê errado, a gente não perde muito. E o pai e a mãe foram vendo que era eficiente, que era viável, né? E aí foi deslanchando, digamos assim, né? Foram aceitando melhores as ideias e juntos a gente vai se adaptando, né? Que legal ouvir isso, né? Que bacana. Muito interessante isso. E, Lucas, assim, o que tu enxerga hoje como os principais desafios da produção leiteira? É bastante desafiador. Primeiro, o produtor sempre vai enxergar para o lado da viabilidade, porque hoje em dia ninguém vai pagar para trabalhar, né? E para tu chegar numa viabilidade, o primeiro ponto, acho que é o bem-estar animal, né? Tu precisa proporcionar uma vida boa para aquele animal, para ele te dar algum retorno. E depois também qualidade, porque a gente tem uma extensa lista assim, de exigências e também parâmetros para ter uma qualidade no produto, porque se não tem qualidade, a gente não recebe por isso, né? E também para nós manter a propriedade precisa ter retorno, né? Sim. Muito importante isso que o Lucas falou agora, de pensar no bem-estar animal. Porque recentemente nós vimos aí um ator bem famoso gravando um vídeo, o Márcio Garcia fez isso, falando, né, algumas coisas que, e aí no meu ponto de vista pessoal, foram absurdas. Completamente. Então, realmente fundamental isso, pensar, né, no bem-estar do animal. Porque quanto melhor o animal for tratado, se ele for mantido de forma saudável, acredito que até o leite vai ficar melhor, vai ter mais nutrientes. Não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Na verdade, a qualidade da obtenção desse leite, que começa desde do que é referido pelo Lucas, a questão do bem-estar animal, passa por toda a questão da alimentação, ela está muito relacionada à renda, né? Sim. E, consequentemente, à qualidade nutricional desse produto. Quanto melhor a qualidade daquele produto, maior a renda e melhor a disposição nutricional que ele vai ter, né? Então, isso tudo é fundamental, está intimamente ligado, né? Então, realmente, né, como é importante para todo mundo cuidar do animal, da saúde, tratar ele bem. Então, é claro, pode ter algum caso pontual de, sei lá, alguma propriedade que o animal não está tão bem quanto deveria, né? Mas não dá para generalizar como foi feito naquele... E hoje a gente vê que as propriedades elas estão se desafiando e se modernizando para esse processo do bem-estar animal. Algumas propriedades, a tua, pelo que nós conversamos, ainda não tem o freestyle, que eles chamam? A gente tem o compost bar. O que é isso? É basicamente um freestyle, só que o freestyle, ele tem... cada animal tem uma caminha separada para deitar, né? A vaca vai entrar e vai deitar só naquele lugarzinho. O compost barn já é um pouco diferente. É um galpão bem grande. Até o nosso galpão tem a medida de 20 metros de largura por 50 de comprimento. E ali, naquele galpão, numa beirada, então a gente passa com trator, desensilador, que é para fazer a alimentação do gado. Aí tem a linha de canzis, né? Que a vaca entra, bota a cabecinha lá e come no coxo. Aí ali tem mais 3 metros de piso, que o animal fica ali, questão também... acontece as necessidades do animal ali. E após aqueles 3 metros, é tudo cama. Então, o animal está livre para circular para tudo que é lado, brincar. É uma cama de serragem, é bem fofinho. E sempre tem que ser bem manejada também, né? Porque é uma compostagem que acontece ali. Mas sempre precisa ser um local seco para que o animal sempre tenha... uma vida boa, no caso, em questão de doenças, né?
e também tem que ser confortável, né? E aí a gente olha assim que muitas vezes a sociedade recrimina a agricultura familiar quando a gente cria o estereótipo do agricultor coitadinho, né? E nós precisamos desmistificar esse processo. Porque o agricultor, quando ele tem uma propriedade, na estrutura que o Lucas está falando, ele é um cara empreendedor. Ele olha para o futuro, ele empreende tecnologia. Isso aqui, não, o que o Lucas disse, não é simples para ele ter na propriedade. Buscou tecnologia, estudou, é igual uma empresa. Não é simples e não é barato também. Nem né? um pouco. Nem um pouco barato. Nem um pouco barato. É uma empresa. E aí a gente às vezes fica olhando, né? Quando nós comparamos o meio urbano e o meio rural, muitas pessoas têm aquela visão, olha só, você é empresário no meio urbano, vou sentar no meu escritório e os meus funcionários vão trabalhar por mim. Como é bonito, né? No meio rural, a gente precisa ter a visão de que as vacas trabalham por nós também, mas elas precisam ter a qualidade de vida e serem bem cuidadas para gerar um leite de qualidade. Tem que ter um escritório para elas. Tem que ter um escritório para elas, tem que ter o bom manejo, né? Na verdade, eu falo que nós trabalhamos para os animais, né? Porque a gente precisa fornecer tudo, alimento, o lugar para ela ficar, o bem-estar, né? E daí, depois disso, ela vê se ela está agradável e a gente consegue atingir o que ela precisa para viver e se sentir bem, aí ela vai retornar em leite para nós, né? Em leite ou carne, enfim, né? E aí, Luana, olhando tudo isso, né? Tu como uma nutricionista que pega esse leite, esse produto e transforma em alimento de certa forma e indica para as pessoas. E nós, seres humanos, temos o leite como o primeiro alimento da nossa vida. E hoje, muitos médicos e especialistas indicam que até os 6 meses de idade nós consumimos apenas leite, porque é um alimento rico e completo. Qual que é a tua visão sobre esse processo nutricional do leite? Olhando assim que acontecem todos esses cuidados na propriedade até chegar ao consumidor. Então, além da questão nutricional do leite, que tu referes bem, né? Até os 6 meses é o único alimento que a gente recebe. Ele é rico em vários nutrientes. A gente pode sempre, quando fala em leite, o primeiro nutriente que a gente pensa é a questão do cálcio. Mas junto com o cálcio vem outros minerais, né? A gente tem vitaminas ali também, proteínas, né? Ele é um alimento bastante proteico e que tem um interesse da indústria, especialmente sobre esse nutriente, né? Mas também tem toda uma questão cultural, né? A gente tem essa cultura de tomar leite, café com leite, de consumir queijo, de consumir outros derivados, né? Doce de leite. Doce de leite também, né? O Eduardo está insistindo nessa pauta, né? Vai e volta, né? Mas, enfim, o leite está muito relacionado à nossa rotina alimentar. E se ele tiver inserido nesse processo de alimentação saudável, né? Assim, com outros alimentos também da agricultura familiar, né? Que a gente sabe tem um cuidado de produção e tudo mais, ele é fundamental, né? Então, a gente tem ouvido tantas bobagens sobre o leite aí na mídia, né? A gente tem ouvido tantos leites intitulados, mas que não são leites na real, porque não tem aquele valor nutricional, né? Que são as bebidas à base de amêndoas, de aveia, de castanhas, né? E que as pessoas erroneamente... Soja, isso, chamam de leite de soja ou leite de amêndoas, né? Mas que não são leite, porque o leite, ele tem todo um valor nutricional e ele é o produto produzido por mamíferos, digamos assim, né? Principalmente o leite de vaca, mas a gente também tem os outros leites, né? Búfala, cabra, enfim, né? De outros animais. Como nutricionista, tu indicaria para um paciente teu, por exemplo, se tu atendesse num escritório, o consumo desses tipos de leites que tu comentou? Então, eles também têm a sua qualidade nutricional, mas, obviamente, eles não se comparam. Teor de proteína muito mais baixos, de gordura muito mais baixos, outros tipos de vitaminas e outros tipos de minerais estão ali, né? Então, a gente não pode chamar de leite, né? O consumidor ele não pode ser induzido a comprar esse produto achando que vai estar tendo todo aquele aporte fornecido pelo leite de vaca, por exemplo, né? A composição nutricional desses alimentos ela é diferente. Também tem o seu lado bom, né? Assim como o leite de origem animal, mas eles não podem ser comparados. Essa é a principal coisa que tem que se ter em mente, né? Não é leite. Pela composição nutricional ser diferente. Sim.
Tá. Agora, nem estava no roteiro, mas agora me veio uma pergunta aqui. Agora, quando a gente vai no mercado, a gente tem visto, por exemplo, vou citar o leite em pó, que algumas latinhas diz leite em pó. Outras já fala composto lácteo, alguma coisa assim. Igual leite condensado, né? É, Já tá com também outro nome agora. Tem, como é que é o nome? não Me vou fugiu o lembrar. nome agora. Qual é a diferença dessas coisas assim? São misturas lácteas, né? Mistura láctea, isso mesmo. Na verdade, a indústria ela tem buscado formas de baratear, digamos assim, os produtos, né? A gente tem o mercado do leite um pouco está mais em alta, outro um pouco mais baixo, e a indústria ela tem procurado muito formas de tornar um produto mais barato, né? Tanto que se tu for ver o preço de um leite condensado ou de uma mistura láctea condensada, você vai ver que tem lá R$2 aproximadamente de diferença entre um produto e outro. São aditivos que são colocados ali, né? Então, ou farinhas, ou amidos, outros produtos que tenham um custo mais baixo. E aí eu volto, né? Não tem o mesmo valor nutricional do produto original aquele, né? São produtos que têm características semelhantes, mas não podem ser considerados equivalentes do ponto de vista nutricional. Então, para uma criança, por exemplo, quando a mãe vai comprar o leite em pó, então tem que tomar esse cuidado para realmente comprar o leite em pó. Isso. E não outros produtos que têm essas misturas. Isso. Para bebês ainda tem muita questão de farinhas lácteas, né? Que daí são adicionadas de outros ingredientes. Mas não é a mesma coisa que leite em pó. Tem que ficar bem ciente disso, né? Que tem diferença, sim. E aí, se nós pararmos para analisar, o ser humano é o único animal que bebe leite durante a vida adulta. É verdade. Né? Se nós olhar, tipo, o terneiro vai mamar só até enquanto ele ser terneiro, o gatinho é a mesma coisa, qualquer outro animal. O ser humano é o único animal que bebe leite enquanto adulto. Qual que é a importância nutricional para o desenvolvimento humano, a ingestão de leite? Então, né, como eu falei, a gente tem o primeiro alimento lá, a gente tem a questão da infância e da adolescência, onde a gente tem a utilização desse leite muito para o crescimento e para o desenvolvimento saudável, principalmente de ossos e dos dentes, né, estruturas que requerem bastante quantidade de cálcio. Mas a gente tem toda a vida adulta e o processo de envelhecimento, onde o cálcio, por exemplo, é um mineral muito importante para manter esses ossos, essas estruturas aí, né? Então, como eu falei no início, né, dentro de um contexto de alimentação saudável, o leite é um alimento essencial. E ele é prático, né? Tu levantar e tu tomar um copo de leite, tu tá recebendo ali uma carga de nutrientes que são saudáveis, que são importantes para a tua saúde, de uma forma bastante prática, né? Então, é fundamental. Prática, gostosa. Exato. Aí agora, o prático... Cabe tanto para o verão quanto para o inverno, Inverno. porque no verão toma geladinho, no inverno Sim. toma quentinho. Mas é prático para nós. Para ti também é prático? Para o inverno e o verão nem muda. A gente sempre fala isso, que muitas vezes, principalmente as crianças, elas acham que o leite já vem da caixinha. Né? Já pega na geladeira, prontinho e já toma. Como é que é assim para ti? Como é que tu enxerga isso? Pois é. Até a gente começar a tirar um leite, no caso, de um animal, né? Demora 3 anos. Praticamente 3 anos, né? Porque, vem todo um acompanhamento veterinário, evolução genética e tal, para tentar viabilizar isso aí. Mas nasce a terneira, a gente precisa cuidar dela como se fosse um bebezinho, né? Porque olhando com outros olhos, ela é um bebezinho, né? Não tem outra explicação. A gente precisa cuidar para se desenvolver bem, até chegar lá nos seus 1 ano e 2 meses, aí insemina, espera mais 9. Aí depois ela vai parir. Quando ela parir a primeira lactação, ela vai pagar o custo de produção. E daí, no 3º ano, que eu digo, a gente começa a tirar leite do animal, que ela começa a produzir realmente, né? E olhando tudo isso, Lucas, tu falou antes de uma tabela, de um checklist que vocês precisam seguir para que a cooperativa pegue o leite na propriedade de vocês e vocês possam comercializar esse leite com qualidade. Isso. Hoje, se nós olharmos o cenário da cadeia produtiva do leite,
o agricultor ele acaba não recebendo pela qualidade do leite, mas pela quantidade. Então, quanto mais leite você produz, mais você vai ter espaço de barganha para negociação e para ganhar um valor adicional, né? No geral, olhando o geral das propriedades. Como que vocês veem isso? Porque vocês, enquanto produtor, trabalham para manter esse checklist em dia e poder entregar um produto de qualidade à cooperativa que vai chegar ao consumidor final. E mesmo assim, às vezes, vocês acabam não recebendo por esta qualidade, mesmo mantendo isso. Como que vocês, lá na propriedade, gerenciam tudo isso? Bom, a gente sempre tenta entregar o máximo de qualidade, né? Questão de gordura, a gente tem todo uma meta para atingir, né? Por exemplo, uma porcentagem de gordura mais alta, a gente recebe mais em troca, né? E hoje em dia, infelizmente, tu precisa produzir quantidade com qualidade. Não adianta só quantidade, porque a quantidade não vai ter um valor agregado. E para tu chegar nisso aí, infelizmente, precisa ter muito conhecimento e também trabalho duro, que não é nada bom. Antes, quando nós brincava de sábado, domingo, férias, feriado, então as vacas lá da tua propriedade não fizeram 20 de setembro? Não. Infelizmente não. Nem domingo, nem nada. Eu costumo dizer que a atividade leiteira é uma das mais penosas que tem no meio rural, né? Isso... Até essa semana eu estava pensando ainda, né? Quando é época de safra, né? Plantar e colher, tem muitas vezes vários dias, na verdade, que a gente passa e faz dois turnos num dia só. Trabalha 15, 16 horas e isso não é nada bom. Aí quando o pessoal às vezes critica, né? O produtor se queixa muito, mas é porque realmente é penoso, é muito dinheiro investido e muitas vezes o nosso produto não tem valor agregado para, então, compensar e pagar um pouco essa conta aí. E aí, às vezes, nós nos damos por conta, quando chegamos na prateleira do supermercado, há uma época atrás, o leite estava quase R$6 a caixinha. E aí o consumidor urbano entrou em desespero, né? Achando que o agricultor estava ganhando esses R$6. E a gente precisa desmistificar um pouco isso. Porque, nesse momento, o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas, estão enfrentando uma crise severa na cadeia produtiva do leite em função das elevadas importações de leite em pó que estão vindo de uma maneira desenfreada do Mercosul, né, Argentina, Uruguai, e que está desestabilizando a cadeia produtiva. No teu entendimento, Lucas, o que precisa ser feito para garantir essa sustentabilidade econômica da cadeia produtiva do leite dentro do Estado? Bom, primeiro eu acredito que deve ser aplicada uma cota na importação do leite, né? Porque momentaneamente é isso aí que está judiando de nós produtores. Questão valor agregado, né? O pessoal aí, empresas conseguem produzir um leite muito barato, importando muito leite de fora, né? E é isso aí, questão de qualidade de investimento aí também complicado, né? E a gente vê que muitas famílias saíram da atividade produtiva. Sim. A FETAG tem alguns dados que mostram assim, uma diminuição, a Emater também, uma diminuição drástica nos últimos 5 anos. Tu, como nutricionista, Luana, qual a tua percepção, assim, olhando essa saída das famílias do campo, porque tu trabalha diretamente com os agricultores também, como que tu vê, assim, o cenário de soberania alimentar frente a esse desenfreado desequilíbrio da cadeia produtiva do leite? Então, essa tua pergunta é complexa, mas vamos tentar. Na verdade, em virtude de tudo isso que a gente vem discutindo, né, a própria questão da especialização, dos investimentos, muitas vezes do baixo custo recebido, isso tem levado as famílias, né, que antes tinham uma produção menor, a abandonar. A própria questão, né, e aí eu estava todo o tempo aqui refletindo da sucessão familiar, a gente está conversando com um jovem que saiu, estudou
e voltou para a propriedade para fazer sucessão rural, né? Mas isso não é o que a gente vê no dia a dia, né? Os pais, então, acabam ficando envelhecidos, muitas vezes a atividade acaba se tornando um pouco penosa e aí a propriedade abandona a questão do leite, né? E eu acredito que em algum momento, sim, a gente vai ter dificuldades do acesso. O leite, ele tá, que nem a gente começou a falar, né? Ele está presente no dia a dia das famílias, né? Ele é base para muitas preparações culinárias, para muitas receitas. A gente usa o leite praticamente Pra tudo. tudo. Se a gente for pensar, a gente consome no café da manhã, deve ter alguma receita no almoço que tem leite. No lanche, a gente vai comer um iogurte ou alguma coisa feita com leite também. No jantar, né? Então, a gente tem que buscar formas de garantir essa produção, porque não tem substituto, né? Embora a gente tenha falado dos leites vegetais, né? Que não são leites, mas dos produtos vegetais, né? Que vêm numa tentativa de talvez substituir, eles não substituem, né? Então, a gente não consegue visualizar nutricionalmente nenhum substituto. A gente vai ter que buscar mecanismos junto com os agricultores, junto com o Estado, né? Para que a gente garanta esse abastecimento essencial. E aqui eu tenho alguns dados sobre a produção leiteira que o colega Carleton passou ontem. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo. São 34 bilhões de litros por ano, de acordo com o IBGE. A produção da pecuária de leite, em valor bruto de produção, no ano passado, atingiu quase 60 bilhões de reais. Dos 5.570 municípios brasileiros, 99% tem produção de leite presente. Aqui no estado, se não me engano, são todos. Aqui no estado, me parece que são todos. Não quero dar uma mandada errada, mas eu acredito que seja. Quantidade de famílias. 1,17 milhões de estabelecimentos produzem leite e destes, 955 mil são agricultura familiar. No Brasil. No Brasil. Para ver o quanto que o leite é um elemento fundamental para a sustentabilidade das propriedades. Né? É. E o quanto ainda, como disse a Luana, vai precisar ter uma união de esforços entre o produtor, entre as entidades, entre o governo, para fortalecer a cadeia. Porque senão... Para fortalecer quem está na atividade ainda, porque a partir do momento que um produtor de leite desistir da atividade, muito raramente ele vai voltar. E a gente comentava em outro episódio com o secretário Santini, quando ele trazia que produtor de leite, quando desiste de produzir leite, ele desiste. Não é, esse ano eu vou produzir, no ano que vem eu vou botar outra cultura e depois eu vou voltar para o leite. Não, porque é uma infraestrutura gigante. É as vacas, é o maquinário, é a lavoura para fazer o alimento, né, a silagem. Então, não é assim, vou querer esse ano, ou igual uma lavoura, por exemplo, de soja. Num ano tu planta soja, no ano tu planta milho, no outro trigo, se tu quiser. A infraestrutura do produtor de leite é imensa. Então, ou ele permanece e fica batendo a cabeça na parede para tentar pagar as contas no final do mês, ou ele desiste e aí não volta mais. Porque, como tu falou, são 3 anos para uma vaca começar a dar leite. Quem que espera 3 anos para começar a receber? Tu trabalha 3 anos, Eduardo, para começar a receber? É impossível, né? Só que assim, quando um produtor resolve de parar de produzir leite, por exemplo, nossa propriedade, foram 30 anos de trabalho até chegar numa produção de 1.100 litros dia, né? Não é muito leite, nossa propriedade é uma propriedade pequena, mas, gente, são 30 anos de trabalho. E se tu desistir disso aí, não tem mais ânimo para voltar. E aí vai fazer o que se desiste? E procurar emprego, não tem muito o que fazer, né? Ou tu parte para um lado de plantar grãos, ou trabalha com gado de corte, mas hoje em dia, com o cenário que está, nada mais é muito agradável à visão empreendedora, né? Esse teu relato agora, o teu relato e os dados que a gente leu aqui reforça a importância dos governos olharem para o produtor, para os produtores, em todos os momentos, mas principalmente agora. Porque a cadeia leiteira, como a gente costuma dizer, está quase no fundo do poço. Do jeito que está hoje, está praticamente inviável produzir. É isso aí. E aí? E se amanhã, se a situação continuar piorando,
Amanhã, a maioria dos produtores vai desistir da atividade. E aí? Né? Qual é a alternativa, Luana? Se não tem leite amanhã, sabe? A saúde da população vai enfraquecer. E aí vira um problema de saúde pública. Exatamente. Né? É uma questão que influencia não só a sustentabilidade da agricultura, né? Porque muitos gostam de dizer que a gente fala demais assim da agricultura familiar, né? Mas não é isso, gente. É um cenário que impacta diretamente na sustentabilidade do mundo. Certo? Certo, é isso mesmo. Sabe que eu estava ouvindo aqui vocês falar e pensando, né? Uma das formas que a gente tem visto que, claro, né, não daria conta de todos os produtores de leite migrarem para essa forma de produção, mas é a questão da agroindustrialização, né? A gente também tem falado bastante, a gente tem visto agroindústrias, queijarias, né, surgindo, pessoas que a vida toda fizeram queijo e vendiam para a vizinhança, buscando se especializar, se regularizar, né? E a gente também, o Rio Grande do Sul, vem se destacando nesse cenário. Eu estive recentemente em Minas, participando de um concurso internacional de queijo, e a gente trouxe 7 medalhas para queijarias gaúchas. Olha que então, legal. assim, o pessoal também tem buscado investir nesse setor. E eu acho que é uma forma bem interessante da gente estar agregando valor, né? Além de que, nutricionalmente, também é um produto, né? A questão do queijo, que deve ser incluído e estar presente, né, no dia a dia nosso. Sim. E, Luana, agora tu falou em dia a dia, pensando no consumidor, quais são assim, as principais dicas para conservar o leite? O leite, ele é um alimento, eu brinco sempre, né? Um alimento muito vivo, né? Tu deixa um leite lá meio-dia, em temperatura ambiente, numa temperatura média de 25 graus, logo ele vai acabar azedando, estragando, Um leite né? de verdade. Um né? leite de verdade. Vamos ressaltar, consumidor que nos assiste, um leite de verdade. Que não é um leite estéril, né? Um leite que tem vida, é um alimento vivo, né? Então, a primeira coisa é a questão da refrigeração adequada, né? Então, para quem consegue ter o acesso ao leite mais natural ou conseguir comprar direto do produtor, rapidamente, né? Colocar na geladeira, temperatura adequada, né? Muitas vezes os refrigeradores também não estão na temperatura ideal e aí a gente acaba tendo essa alteração, né? Claro que o leite de caixinha, aquele do supermercado, ele é um pouco mais estável, né? A gente tem um maior tempo de prateleira, porque ele passou por processo de pasteurização, esterilização, enfim, né? E a gente tem ali a exterminação dos micro-organismos, né? E isso faz com que ele tenha uma durabilidade maior, né? Então, basicamente, é a questão da refrigeração. Também pode se ferver o leite, né? É um processo que a gente está fazendo em casa, o leite que a gente compra in natura do agricultor, né? Chega e logo ferve. Por quê? Porque nesse processo a gente vai estar matando os micro-organismos, né? Ou eliminando boa parte deles e também garantindo que ele tenha uma durabilidade um pouco maior, né? Ou então processar, vai lá fazer iogurte, vai fazer o queijinho em casa. Vamos falar sobre isso agora, né? Vamos chegar na parte Eu estava boa. tentando não trazer essa pauta, porém, né? Mas para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, né, através do Spotify ou através do YouTube, chegou aquele momento que você pega o seu bloquinho e dá uma anotada nas dicas culinárias, que nosso programa também é cultura. É o momento Ana Maria Braga aqui do Raízcast. Mas eu queria que tu trouxesse, Luana, porque tu comentou que os queijos gaúchos foram premiados, né? E tu trouxe da agregação de valor em relação a isso. E a FETAG e a Emater tem uma parceria muito legal quando nós falamos das agroindústrias, né? Vocês, enquanto Emater, fazem todo o acompanhamento técnico e, posteriormente, nós, enquanto FETAG e também Emater, oportuniza para que essas agroindústrias elas possam vender os seus produtos nas feiras da agricultura familiar. E aí a gente fala em Expo Inter, Expo Direto, Expo Agrofubra e agora também uma novidade que em novembro vai ter uma feira da agricultura familiar aqui em Porto Alegre, para que porto-alegrenses e região metropolitana possam adquirir os produtos da agricultura familiar fora da Expo Inter. De 6 a 11 de novembro, no Largo Guilherme Pérez. Fica a dica, Já fica mais a dica. uma. Mas eu queria que tu trouxesse, assim, nós comentávamos antes sobre iogurte, sobre queijos. Tu tem alguma receitinha, assim, que a gente possa fazer em casa e, quem sabe, o colega produzir daqui uns dias e trazer para os demais provar? Então, Thalita, é importante isso, né? A gente teve recentemente a Expo Inter e lá a gente estava com a Cozinha Show, né? Parceria das entidades.
E a gente teve uma receita que foi sucesso, falada. O pessoal tava toda hora atrás, batia lá no Espaço da Matéria e perguntava se não tinha uma prova da receita, né? E aí eu vou falar para vocês, eu tô colando aqui, né? Porque eu não vou lembrar ela toda de cor. Mas é o tal do sorvete de queijo com geleia. Aqui, lá na Expo Inter, a gente usou de flores e nozes. Como uma forma também de estar trazendo a questão das flores comestíveis. Sim. Mas a geleia, ela é ao gosto. Cada um pode usar a geleia que tiver em casa. De uva, de morango, de maracujá, enfim. Eduardo, vou emprestar minha caneta para te anotar. Não, ela já me mandou aqui no WhatsApp. E a receita, ela é bem simples. Mais ou menos assim, ó. 1 xícara de queijo colonial ralado. Também, se não tiver o colonial, pode usar um outro queijo. O colonial, ele tem um sabor mais pronunciado. Né? Isso. Então, o ideal que seria que fosse com esse, mas no caso de não ter, pode ser outro. 1 xícara de nata, 1 xícara de leite e 1 xícara de açúcar mascavo. Tá? Colocar todos esses ingredientes no liquidificador ou no mixer, né? E bater até misturar bem. Colocar numa travessa e levar para o freezer. Deixar lá em torno de 4 horas. Ou até estar bem congelado. Depois disso, a gente retira e bate na batedeira. Esse processo vai fazer com que essa mistura fique mais cremosa. Novamente, bate aí uns 5 minutinhos, coloca na travessa e leva mais um tempo no freezer. Após isso, o sorvete está pronto. Só pegar a colher e fazer as bolinhas. E aí, para servir, como eu falei, uma geleia ali, uma calda de goiabada. Enfim, aí vai ser a criatividade de cada um, né? Para estar colocando nesse sorvete. Eu gosto bastante da calda de goiabada. Pode ser essa. Vamos deixar a receita na descrição do vídeo aqui. Receita, modo de fazer, na descrição. Perfeito. Tu me mandou um material que tem algumas receitas com leite. Esse material está disponível para as pessoas? Isso. No site da Emater, a gente tem um link que diz receitas. Ali vocês vão encontrar uma infinidade de receitas. São receitas que a gente vem trabalhando ao longo dos anos, né? Essas da Expo Inter também estão ali, mas eu também posso te passar mais algumas com leite especificamente, caso vocês queiram disponibilizar no link do podcast. Tá, e, ótimo. Lucas, tem alguma receita, assim, se tu quiser nos passar, mas alguma coisa que tua mãe faça, ou tua família, enfim, que use o leite que vocês produzem? Tipo, que tu lembra, assim, e que dá água na boca? Bah, assim de cabeça, eu não vou lembrar, mas um doce de leite, nossa senhora. Não é só eu, viu? Não é só eu. Pois é, essa pauta aqui tá engordando aí no Twitter. Mas o consumo com moderação, ele sempre é saudável, né? Que bacana, Viu? Não é comer um pote de doce de leite, tá? Não pode? Mas uma colherzinha, assim, pode? Pode, isso, né? Indicado para manter a cadeia produtiva do leite. Isso aí, perfeito. Queria, assim, que vocês, para nós ir encerrando o nosso podcast, né, trouxessem Lucas e Luana, olhando para os próximos 10, 15, 20 anos, assim, o que vocês... Lucas, o que tu enxerga da agricultura familiar? E, Luana, o que tu enxerga da questão da soberania alimentar, da produção de alimentos sustentáveis para a nutrição humana e tu para a sustentabilidade econômica da família? Bom, primeiro, uma dúvida, não, uma curiosidade que eu me esqueci de falar antes, o negócio do leite estragar, né? Quando a vaca entra lá na sala de ordenha, o teto ele é completamente esterilizado por vários tipos de produto, mas em comum é feito pré-dipping, né? Após então, os animais foram tirados o leite deles, né? Eles já estão indo em direção lá à alimentação, o compost barn, o freestyle. Logo após disso é feita a lavagem do sistema, né? E quando a máquina desliga depois da lavagem daquele sistema, que é aproximadamente 15 minutos que leva o tempo, quando o equipamento é desligado, o leite já precisa estar refrigerado de 2 a 3 graus, porque caso ele não receba essa refrigeração, em poucas horas o leite estraga, né? Que não é o que se vê nas caixinhas, né? E para manter a viabilidade, então, da produção leiteira, o primeiro ponto é o conhecimento. Gente, infelizmente o mercado não tem mais espaço para produtores amadores, né? A gente precisa ser muito profissional na atividade que a gente faz. Então, o pessoal de casa aí, produtores, vão em busca de conhecimento, tá? E
sempre mantém a calculadora junto, né? Muita gente acha que vou cortar gastos agora, né? O preço do leite caiu, vou tirar a ração da vaca. Só que não é assim. Tu que é nutricionista, tu sabe que uma pessoa precisa de uma determinada quantidade de energia para sobreviver. A vaca é a mesma coisa. Ela primeiro vai tirar aquela quantidade de energia para ela sobreviver, o que sobrar ela vai te dar em leite, né? Então, a conta que tem que fazer é que quanto custa o litro de leite para ti, né? Essa é a viabilidade. Acho que para o futuro, nessa atividade, acho que é interessante o produtor juntar, então, vontade e força de trabalho com conhecimento e aplicar isso aí, né? Perfeito. Isso que o Lucas traz é fundamental, né? A questão do conhecimento e da especialização, né? Mas, assim, eu deixaria como recado para os produtores não desistam, né? A gente tem ciclos, né? Altas e baixas, isso faz parte. A nutrição também, ela vive desses ciclos, né? A gente tem os terrorismos nutricionais. Agora leite sim, agora leite não. Agora pode ovo, agora não come ovo, né? Então, também é cíclico. E a gente vem, nos últimos anos, pela busca de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação mais natural, de uma alimentação onde as pessoas saibam de onde está vindo esse alimento, né? Da própria valorização dos agricultores e dos produtores. Eu acho que isso é a chave. A gente vem mudando a concepção e o entendimento dos consumidores também. Claro que é lento, né? Mas há esse movimento para que a gente consuma menos alimentos processados, né? Mais naturais, que a gente saiba da origem, enfim. Então, isso é uma coisa que dá um alento, né? E aí, na questão do leite, eu desafio os produtores a, quando forem para centros maiores ou quando tiverem a oportunidade de ir no mercado maior, para que eles parem 10 minutos e deem uma olhada na gama de produtos que tem disponíveis à base de leite, né? E aí eles se deem conta que são eles que estão provocando isso, né? Na necessidade da indústria de estar atendendo o mercado consumidor, mas a base é eles que fazem. Então, hoje a gente vai encontrar uma gama de produtos lá sem lactose, de produtos para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca. Enfim, tem tudo isso, né? Uma diversidade muito grande. Então, é importante os produtores também conhecerem, se darem conta, né, de que eles fazem parte desse movimento todo que tem, né? E de não desanimarem. Eu acho que é unindo esforços e é a gente desmistificando algumas questões que a gente consegue avançar e evoluir, né? E eu acredito que mais uma coisa que me veio agora, como é importante as pessoas se informarem, mas se informarem com as fontes corretas. Porque o que a gente vê de especialistas hoje na internet falando tanta coisa, e nós poderíamos chamar tanta gente hoje aqui para conversar conosco. Nós trouxemos uma nutricionista. Então, quando você tem alguma dúvida sobre algum alimento, se faz bem, se faz mal, procurar um especialista no assunto, procurar um nutricionista, enfim, para ter a informação correta. Para não ficar sujeito, muitas vezes, à desinformação. E nós temos o mau hábito de achar que é a nossa rede social, né? Que todo mundo utiliza, mas que é uma informação verdadeira. Então, o cuidado com isso também, até da replicação das famosas fake news. E quando nós falamos em rede social e desinformação, utilizar a rede social é até o agricultor, né? Utilizar para mostrar a realidade do que se vive no meio rural. Não ter vergonha de dizer que acorda às 5 da manhã, que está chovendo, que vai na chuva pegar as vacas para tirar leite, que o trabalho é penoso sim, é delicado sim. Então, de nós utilizar isso para espalhar uma corrente do bem, né? Fazer o mundo enxergar o quanto que o trabalho do agricultor familiar, como disse a Luana, é importante para a soberania alimentar, para a sustentabilidade da sociedade como um todo. Eu sempre falo que se um dia todos os produtores do Rio Grande do Sul, produtores de leite, não entregassem a sua produção, nós ia desestabilizar o Estado. E não é só financeiramente, porque esse um dia impacta gigantemente as prateleiras dos supermercados e impacta a sociedade urbana. Então, consumidor que mora no meio urbano precisa, sim, olhar com mais cuidado o agricultor familiar, porque é através do trabalho do agricultor familiar que acontece a nossa sustentabilidade humana. Quando eu digo sustentabilidade, é sustentabilidade humana no dia a dia também. E para quem acha que nós, produtores, a gente maltrata os animais, muito pelo contrário. Um animal maltratado não vai te dar retorno, tá? Ele não vai produzir. Hoje em dia, para vocês terem ideia, quando o produtor
se para na frente no coxo d'água de uma vaca e olhar para aquela água, o produtor se pergunta, eu tomaria aquela água? Se tua resposta for não, aquela água não está apta para o animal consumir, né? Então, outra coisa, o pessoal acha que animal confinado é maltrato e tal, né? Mas, gente, um animal de 800 quilos, com a pressão em cima de uma pata desse tamanho, gente, é a mesma coisa que nós sair correndo pé descalço numa brita, né? Aí, dentro de um compost bar ou de um freestyle que o animal tem lá o piso ou a cama adequada para pisar, né? Isso é para ser maltrato. Poxa, né? Tem que buscar se informar um pouco. Precisa desmistificar isso aí, né? Com certeza. Encerramos mais um, Edu? Encerramos mais um episódio agradecendo muito a Luana, agradecendo o Lucas por terem deixado as suas atividades para participar aqui conosco, trazer esclarecimentos muito importantes. Muitas vezes as pessoas não recebem essa informação de qualidade e hoje nós passamos um recado positivo tanto do lado do produtor quanto do lado da nutricionista, trazendo a importância do consumo do leite. Então, para as pessoas, muito obrigado mesmo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luana. Obrigado a Emater também por ter liberado a Luana para participar aqui do programa com a gente. A gente que agradece, né? Na verdade, é uma baita de uma oportunidade. A gente fica bem feliz em poder contribuir e estar levando alguma informação aí para quem ouve também. Eu quero também agradecer e também dizer que essa iniciativa de vocês, tentar quebrar esses paradigmas aí, é muito importante e é muito legal isso aí. Espero que continue sempre nessa batalha aí de tentar quebrar, então, as questões que o pessoal levanta e que geralmente não é a realidade que acontece, né? Isso aí. E agradecer também a Brenda, né, assessora da Regional Vale do Caí, verdade. que nos ajudou a encontrar o Lucas para falar com a gente hoje. E agradecer as receitinhas gostosas, né? Esperamos que o colega do setor coloque em prática no final de semana e leve, né? Por favor, e poste nas suas redes sociais e marque @FetagRS para que a gente possa aí compartilhar você. Fique esperando que o Eduardo vai produzir a receita do sorvete. Tá bom. E para o podcast RaízCast acontecer, nós contamos, né, Edu, com um baita parceiro, o nosso Broto, né, a plataforma digital do Banco do Brasil. Se você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para a sua atividade, que tal implantar energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e ainda economizar na conta? Você consegue fazer tudo isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto ele tem uma loja virtual com mais de 8.000 produtos e serviços para atender às necessidades dos produtores, de todos os portes e de todas as culturas. Conforme o item que você escolher dentro da plataforma, poderá simular linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento ou ainda comprar e pagar com CPR. E ainda você pode solicitar um orçamento direto ao vendedor que está oferecendo o produto. É tudo por meio da plataforma do Broto. Simples, rápido e extremamente seguro, que é importante ressaltar, né, Edu? Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, de muitos golpes, o Broto é uma plataforma extremamente segura, produzida pelo Banco do Brasil. Então, você pode acessar broto.com.br e descobrir um jeito digital de fazer o agro. Digital, fácil, seguro e gratuito. Gratuito. Então, gente, vamos encerrando por aqui esse episódio. E, então, obrigado pela companhia de sempre e até o próximo episódio, daqui 15 dias, sexta-feira, às 19 horas, né, Thalita? Isso aí, nos aguarde. Daqui 15 dias teremos mais assuntos importantes para desmistificar as ações da sociedade em algumas questões da agricultura familiar e trazer informações para você que nos acompanha quinzenalmente nas sextas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube da FETAG e também no nosso Spotify. Um grande abraço. Até semana que vem.